Gálatas capítulo 5, verso 17. Deus abençoe nosso irmão Agnaldo, que no seu primeiro contato em dirigir o culto foi brilhante, para a glória do Senhor Jesus. Irmão, a minha primeira vez que eu dirigi o culto eu nem conto, porque a minha primeira oportunidade para pregar foi um desastre. Para dirigir o culto eu esqueci o nome de todo mundo. Já não, pregando foi um desastre, dirigindo o culto foi o terror, porque o nervoso era tão grande que eu esqueci o nome de todo mundo, até do pastor da igreja eu esqueci. Vamos lá. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se uns aos outros, para que não façais o que quereis. Abra comigo o livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga me ajude. Romanos, capítulo 8. Amém? Diz assim: há para os que estão em Cristo Jesus, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Amém? Verso 14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são, amados irmãos, redobre a sua atenção, para que tenhamos uma compreensão perfeita do texto, ou dos textos que acabamos de ler. Nós vamos falar sobre um inimigo que está dentro de nós, 24 horas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, no seu verso 17, ele vai falar que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. O apóstolo Paulo está falando de uma guerra existente dentro de nós todos os dias. Esse mesmo apóstolo Paulo que fala dessa guerra constante todos os dias é o mesmo apóstolo Paulo que orienta a igreja do Senhor a estar em oração constante, está vivendo uma vida de oração constante. Esse mesmo apóstolo Paulo que orienta que nós devemos estar lá no livro de Efésios, capítulo 6, no verso 10, em uma oração constante. Esse mesmo apóstolo Paulo, ele orienta que
os que são filhos de Deus devem ser guiados pelo Espírito. Ou melhor, os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mas perceba uma coisa: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por um homem entrou a morte. Adão, quando permitiu que o pecado entrasse em sua vida, possibilitou que o homem tivesse a morte, fosse decretada a morte do homem. Ou seja, por um homem, todos nós fomos culpados e hoje nós morremos. Entretanto, por um outro homem chamado Cristo, ele decretou a vida e a vida eterna. Se por um homem havia uma condenação, para o outro homem que é Cristo, houve a salvação em Cristo Jesus. Mas entenda bem, porque o plano perfeito de Deus, porque eu falo que é perfeito, é porque desde a história, desde o início do enredo da história da Bíblia, percebemos que Deus sempre esteve no controle. Quando Satanás, escute bem, pensou que havia prevalecido sobre Abraão, quando Abraão pecou, Deus levantou o seu filho Isaque. E quando o seu filho Isaque peca, quando Satanás achou que havia prevalecido quando Isaque peca, Deus levanta Jacó. Quando Jacó está pecando, Satanás pensa: prevalecemos. Deus vai levantar José e vai uma nação, vai leis. Mas quando Satanás achou que toda aquela geração, o seu povo de Deus, havia uma condenação imposta sobre ela, Cristo manifestou em graça, que é o favor imerecido, permitindo que o homem que estava condenado, sentenciado, tivesse a oportunidade de ter uma salvação. É por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou a porta, se alguém bater, eu vou abrir. Jesus se coloca como uma ponte de salvação para o homem, possibilitando ao homem viver eternamente. Por quê? Porque o pecado era o escravo, escravizava o homem. Mas agora, Cristo possibilita de termos acesso a uma vida eterna com Ele. Levante a mão e dê um grito de glória a Deus. Pois bem, nós vivemos isso constantemente. Estávamos presos na nossa consciência, presos nos nossos delitos, presos nas nossas ações. Estávamos condenados, não havia vida de Deus, não havia comunhão em Deus. Mas através do sacrifício que foi perfeito, naquela cruz do Calvário, possibilitou que houvesse vida por intermédio da sua palavra. Romanos diz que nós fomos vivificados na palavra. Ou seja, a comunhão que não existia mais, a morte e a condenação que estava predominando, Cristo, através da sua palavra, injetou em nós vida. E hoje podemos declarar que temos vida em Cristo. No livro de Romanos, capítulo 8, a partir do verso 1, ele vai dizer o seguinte: portanto, nenhuma condenação há, porque nós estávamos condenados. Não havia salvação, mas foi através do Espírito de vida, que hoje está em nós. Hoje nos tornamos habitação dele, e passamos a andar nele, e produzir por ele. Nós temos vida, e vida, aleluia, não há condenação, porque nós estamos em Cristo. E se estamos em Cristo, estamos selados para a salvação. Mas entendemos uma coisa aqui. Ele diz: não há condenação para aqueles que estão em Cristo, mas que não se permitem ser carnais. Existe um crente
carnal? Sim. Existe alguém que mesmo nascido no Espírito, mesmo batizando, mesmo entregando a sua vida, se torna um carnal? Sim. Ainda tem um nível ainda maior, porque tem alguns, mesmo depois de provar a glória, a presença, de viver, tornam-se uma mente cauterizada por intermédio do pecado. Eles já não são mais sensíveis à voz de Deus, eles já não são mais sensíveis ao propósito de Deus, e aí são movidos segundo a carne. E aí, deixa eu identificar aqui, quantos têm o hábito de ler a Bíblia diariamente? Levante a mão. Não precisa ficar com vergonha. Quantos oram todos os dias? Levante a mão. Estou preocupado. Quantos jejum pelo menos uma vez ao mês? Levante a mão. Me preocupei mais ainda. Quantos têm o hábito de não faltar o culto? Levante a mão. Fiquei preocupado de novo. Por quê? Essas ferramentas que eu acabei de citar são ferramentas de fortalecimento do espírito do homem. E aí você vai entender uma verdade, para que você nunca mais chegue na igreja com espírito de fraqueza. Não, Deus vai mudar isso hoje. Porque o homem, ele é dividido em 3 partes: corpo, alma e espírito. O apóstolo Paulo citou aqui que o espírito do homem milita contra a carne. Se o espírito do homem está no homem e está militando contra o homem mesmo, a pior guerra que nós podemos viver não são as guerras externas, não é do inimigo invisível que é Satanás, porque o diabo, ele tem limite de atuação. Porque se o diabo não tivesse limite de atuação na tua vida, ele já teria te matado. Mas ele não pode te matar. E a pergunta, por quê? Simples. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você pertence a Ele. Você é todo dele. E todas as vezes que ele se levanta no intuito de matar você, Deus se põe do trono e diz: não toca, não mexe, porque é meu. Então você não precisa estar preocupado com o seu inimigo externo, que é Satanás invisível. Escute bem isso aqui, volta para mim. Você tem um inimigo externo invisível, que é Satanás. E você tem um inimigo que é dividido em 2 classes. O inimigo que ele é visível, declarado. O inimigo não declarado, visível. Ou seja, são pessoas perturbadas em sua mente, no intuito de atravessar o seu caminho e paralisar o seu crescimento. Como eu disse aqui, existem pessoas que são possuídas por um espírito de inveja, de ciúme, e aí no intuito de paralisar o seu alvo, ele tenta de todas as formas parar você. Mas só que tem um detalhe: nós estamos debaixo de uma promessa de Deus. Eu me lembro que houve um tempo em que as pessoas faziam muito aquele negócio de ovo, como é que fala? Omelete. E para fazer omelete, pegava-se a clara do ovo, colocava no prato e começava a... E quanto mais batia, mais... Quanto mais batia, mais... É o crente. Quando está na direção de Deus, quanto mais bate nele, mais ele cresce. E não sou eu que estou dizendo, não, é a Bíblia Sagrada.
Lá no livro de Êxodo, quanto mais Faraó oprimia, apedrejava, maltratava, mas aquele povo crescia e se fortalecia. Tem gente que acha que vai abater você quando fala mal de você. Tem gente que acha que vai destruir você quando te apedreja. Eles estão sendo instrumento para a projeção de Deus, porque você foi selado, você foi marcado por Deus. Mas tem uns inimigos declarados e tem os inimigos não declarados. São pessoas que não têm a coragem de dizer que não vai batalhar, mas por trás criam todo um cenário, criam toda uma situação no intuito de paralisar você. Por isso que eu sempre digo uma verdade, irmãos. Quando alguém vem falar de uma outra pessoa, eu tenho que buscar a raiz, o entendimento, o contexto. Já reparou que todas as pessoas declaradas contra você um dia foi seu amigo? Um dia você já serviu, um dia você já foi útil, e de repente, quando não puderam mais sugar de você, simplesmente passaram a te apedrejar. Não tem problema, porque eu conheço um Deus que faz com que a roda gire. Em alguns contextos você pode até estar embaixo, mas o meu Deus é poderoso para te colocar lá em cima. Deixa eu dizer uma coisa: tem muita gente que menosprezou, desprezou você, até desacreditou no que Deus poderia fazer na tua vida, mas o meu Deus está traçando uma linha de vitória para você. Você vai chegar aonde muitos não chegaram, você vai conquistar o que muitos não conquistaram, você vai obter o que muitos não conseguiram. Por quê? Porque você está debaixo e foi marcado por uma promessa de Deus. Mas essas pessoas, você não precisa se preocupar. Eu falei 3 inimigos externos. Nós falamos de Satanás, que é um invisível. Nós falamos de uma pessoa possessa, declarada, e pessoas que não são possessas. São possessas não declaradas. Porque o inimigo declarado é aquele que se aproxima de você e você já sabe. Vem meu inimigo aí, então eu vou me proteger. Mas quando o inimigo não é declarado, você às vezes até anda com ele, às vezes você até senta na mesa com ele, às vezes come com você, até sorri com você, mas é teu inimigo. Mas você não precisa se preocupar com ele. Você só precisa estar na direção de Deus. Você só precisa estar no propósito de Deus. Mas tem um detalhe. O terceiro inimigo externo, o quarto inimigo externo, ele é muito perigoso. É o inimigo disfarçado de amigo. É complicado, mas eu vou dizer para você, não precisa se preocupar também com eles, porque quanto mais eles investirem contra você, mais Deus vai te honrar. Mas seu inimigo, esse sim, nós vivemos diariamente. Ele faz, querendo ou não, parte da nossa vida. Ainda que você diga, eu não quero que você esteja comigo, eu não quero que você participe da minha vida, ele não pode sair, porque é a sua carne. A sua carne é um adversário incansável. Ele luta todos os dias e em todo o tempo para te derrubar, para te jogar na sarjeta, fazer com que você perca a comunhão, fazer com que você perca o vínculo com Deus. E aí
nós estamos vivendo uma geração de uma igreja adoecida, justamente porque nós deixamos esses princípios de estar frequente na igreja, ler a Bíblia diariamente, orar diariamente, pelo menos 3 vezes ao dia, e pelo menos uma vez ao mês, sacrificar a nossa carne. Existe tempo que a nossa carne, ele domina a nossa vida, e o intuito da carne é nos escravizar, nos tornar sem opção, sem decisão própria. O apóstolo Paulo sabe muito bem o que é isso, e ele diz: o bem que eu quero fazer, esse eu não. Porque nós vivemos uma guerra constante dentro de nós, uma luta, uma guerra travada. E o intuito da carne é que você perca a direção de Deus, e impôs em você um desânimo, um sentimento de fraqueza, um sentimento de derrota. Aí o crente que foi selado para vencer, ele anda cabisbaixo, dizendo: eu não vou vencer, eu não vou chegar a lugar nenhum, porque ele se permitiu que a carne prevalecesse. E nós vamos hoje falar sobre domínio sobre a nossa vida, em 2 dimensões: dimensões física e carnal, e dimensões espirituais. A carnal quer se alimentar das coisas da carne. É prazeroso viver no mundo, é prazeroso curtir as coisas do mundo. Só que as coisas do mundo é momentânea, é passageira. Dentro do ser humano, ainda que ele se alimente de um pacotão, de uma droga, de uma bebida e de tudo que o mundo possa oferecer, que transmita uma sensação de alegria, ele sempre vai se deparar com um momento de profundo vazio. Então a carne vai incitar para que o homem viva nessa necessidade e te tornar um viciado, te tornar um escravo. Você só é feliz se você estiver no pagodão. Você só é feliz se toda a atenção das pessoas estiverem voltada para você. Você só é feliz se você tiver com um litrão na mão. É isso que a carne vai produzir, porque o desejo dela é destruir completamente. Mas o Espírito vai estar ali, em uma fusão com o Espírito de Deus, no intuito de gerar uma comunhão profunda, de gerar uma sensação de estar completo, mesmo faltando coisas. O Espírito vai estar ali, gerando dentro de você uma sensação de vitorioso, uma sensação de estar completo, uma sensação de honra, aleluia, uma sensação de alegria profunda. Mas aí a carne está do outro lado dizendo: não, quem vai dominar ele, quem vai dominar ele sou eu. Então vai lutar, vai militar todos os dias. É por isso que você não pode se permitir que a carne domine você. E como é que eu não irei permitir isso? Eu preciso alimentar o Espírito. Mesmo fraco, eu tenho que orar. Deixa eu dizer uma coisa. Um entendimento errado que formamos dentro da nossa mente: eu tenho que orar quando eu sentir de orar. Não. Oração é uma necessidade. Fala para você, irmão, você não pode orar quando você sentir de orar. Você tem que orar quando você não estiver sentindo de orar também. Eu não tenho que ler a Bíblia quando é conveniente ler a Bíblia. Eu tenho que ler a Bíblia porque é uma necessidade de alimentar o meu espírito. Se nós falamos que a carne quer dominar e o espírito quer dominar, eles querem dominar a sua alma. E automaticamente, quem você der vazão
vai ser domínio sobre você. A sensação de que está tudo bem, que às vezes a carne produz, mesmo estando na presença de Deus, é uma sensação errada. Porque o intuito da carne é que você não viva o propósito de Deus. Que você seja um crente acomodado, uma pessoa sem expectativa de crescimento no reino, uma pessoa sem envolvimento, uma pessoa sem experiência, uma pessoa sem unção, uma pessoa vazia, uma pessoa depressiva, uma pessoa entregue ao fracasso. Mas aí você vem à igreja, você tem a maior Bíblia, sua roupa é a melhor e a mais bonita, mas dentro da sua alma está um vazio. Deus não quer isso. Deus quer que você entre aqui. Não que você venha se encher aqui, é que você já vem de casa transbordando. Porque há 2, 3, 4 semanas você decidiu consagrar a sua vida e se aproximar de Deus. E aí sim, o reinado da carne cai. E aqueles que andam no Espírito, porque você chegou em um nível de espiritualidade que você já não sente mais dificuldade para orar, você já não sente mais dificuldade para estar na presença de Deus. Quantos irmãos até se arrumam, colocam a melhor roupa diante do espelho e diz: hoje eu vou para a igreja. Quando vai abrir a porta da casa, bate o desânimo e diz: hoje eu não vou não, e volta para dentro de casa. Quer ver uma coisa que acontece? Experimenta tirar 1 hora de oração, você fica com dores em tudo quanto é lugar, um incômodo, uma necessidade de sair daquele ambiente. Agora experimenta ficar 5 horas interagindo nas redes sociais. É prazeroso, gera uma sensação de que está tudo muito bem. É essa a sensação que o inimigo quer colocar e impor na tua vida, e que você não pode aceitar. Porque Deus quer derramar do Espírito dele sobre você, e quer que você viva a plenitude do Espírito e a manifestação de poder. Para quê? Para que o propósito do eterno seja manifestado sobre a tua mão, sobre a tua boca, sobre a tua vida, sobre os teus pés, aonde colocar, aonde pisar, e o que você proferir, milagres extraordinários possam acontecer. Nós não podemos aceitar que a frieza espiritual seja predominante na nossa vida. Sai para lá, diabo! Ei, essa igreja é uma igreja de fogo, essa igreja é uma igreja de unção, essa igreja é uma igreja de poder, essa igreja é uma igreja de palavra, essa igreja tem estrutura, tem dono, tem alicerce, e a unção do Espírito Santo paira sobre o povo de Deus. Aleluia. Hoje é o Espírito que decidiu militar contra a carne. Chega de ser dominado pela carne. Hoje, a partir de hoje, é o Espírito que conduz a sua vida, e o Espírito conduz para você viver o projeto, o propósito, e estar no centro da vontade de Deus. Pessoas que entram no culto e saem da mesma forma que entraram. Pessoas que estão aqui e a mente está voando em outro lugar, já não conseguem mais concentrar-se em um culto, já não conseguem se liberar. Nós vivemos em uma geração que é onde os irmãos levavam a toalhinha para a igreja e sentavam no culto, porque havia um sentimento profundo de gratidão. E o choro não era um choro porque estavam na prova, não era um choro porque estavam na luta, não era um choro porque alguma perseguição ocorreu, não, mas era um choro de alegria. Porque enquanto os irmãos estavam sentados no banco, olhando para os tetos da igreja, a mente estava imaginando a celestial,
o reino de Deus se aproximando, as ruas como de ouro, aleluia, sentado em um grande banquete chamado, aleluia, aleluia. Era esse o sentimento diante de Cristo e diante de Deus. E as lágrimas corriam, dizendo: como é bom servir a Jesus. Alguém olhava dizendo: mas você está na prova. Aí Jesus diz: Jesus é a minha vitória. Alguém dizia: mas você está na luta. Aí você olhava e dizia: mas Jesus é o meu general. Aleluia, eu vou confiar. E não havia prova, não havia dificuldade que abatia a alma do crente. Ele já entrava com os louvores em seus lábios, dizendo: glórias seja dada ao Senhor. Porque ele não vinha para o culto para receber, porque ele já havia recebido. Ele vinha para o culto para agradecer, dizer: bendito seja o Senhor. Mas nós estamos vivendo uma geração onde a carne tem prevalecido. Nós estamos passando mais tempo nas redes sociais, cuidando da nossa estética, cuidando do nosso visual, escolhendo as melhores roupas. Queremos estar inserido dentro de um padrão humano e mundano, e esquecemos de alimentar o espírito. Já não temos mais força para vir ao culto, já não temos mais força para orar. Quando oremos, é aquela oração fraca, que não passa do teto da casa. Você dobra o joelho e o sono já vem junto com a descida. Se demorar mais alguns minutos, você dorme ali mesmo no joelho. Deus não quer isso. Deus quer que você sinta gozo na alma, que você comece a orar 15 minutos, mas no dia seguinte você ora 30. Mas no dia seguinte você decidiu orar 45. Mas no dia seguinte você já está orando 1 hora. E por que não orar 3 horas todos os dias, dizendo: Senhor, socorre a minha alma, manifesta o teu propósito. Você vai ver o quanto é diferente. Não é você ir até os céus, é os céus indo até você. Todas as vezes que você entrar nessa casa, Deus abrir a tua visão espiritual e te dá visões e revelações, e prepara para ser chamado para pregar. E quando estiver pregando, Deus te usar em curas, Deus usar em milagres, Deus usar em visões e revelações. Chega de viver no natural, chega de viver na mesmice. Você não vem para o culto simplesmente por vir, você vem porque você tem sede de Deus. Você tem sede, você tem fome, você tem necessidade de viver o poder de Deus. E igreja do Senhor, nós não podemos aceitar que a carne prevaleça, mas nós precisamos urgentemente nos voltar para Deus, porque Deus quer fazer infinitamente mais. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga assim: você não é normal. Uma pessoa normal faz coisas normais, mas uma pessoa anormal faz coisas sobrenaturais. Você crê nisso?